Bom dia, meus amigos e minhas amigas. Hoje eu venho falar com vocês sobre um tema essencial nos dias de hoje. Venho falar com vocês sobre o tema do ultrapresidencialismo estadual. A gente sabe que durante muito tempo, isso aconteceu muito aqui no nosso país. A gente viveu a vocação municipalista do Estado brasileiro. Tivemos a criação de muitos estados, de muitos municípios. O município se tornou um ente federativo. Isso mudou substancialmente muitas coisas aqui no nosso país. Agora, fazendo um panorama histórico, até para que a gente, e isso é importante dizer aqui, a gente não pode cair naquela tentação de tornar as relações políticas meramente relações governistas, que são baseadas no governismo. Não podemos. Não podemos, porque o que é, antes de focar nessa questão de não basear as relações no mero governismo, é importante conceituar o que é o governismo. O que é governismo? Governismo é o compromisso que os chefes políticos locais da região têm para com o chefe do executivo estadual. Muitas das vezes, esse compromisso que eles têm, com o chefe político local, com o governador, é caracterizado pelo ultrapresidencialismo estadual, onde, se por um lado, o executivo estadual, através do seu governador, tem a preocupação com sua agenda política na Assembleia Legislativa, em aprovar sua agenda, seus compromissos de campanha. Por outro, os parlamentares, os deputados estaduais da Assembleia Legislativa, estão eminentemente preocupados com sua carreira política, sua tentativa de se reeleger ou de se eleger. É claro que, se a gente olhar a teoria distributivista, o modelo partidário, o modelo informacional, vamos ver que na teoria distributivista, o político, ele tem interesse natural de se reeleger, Ele fica preocupado com sua carreira política, em construir sua carreira, enfim. Só que, agora voltando ao assunto do governismo, é preciso a gente, já que eu já conceituei governismo, é preciso que a gente pare com essas relações que são eminentemente baseadas nele, no governismo. Porque existem necessidades infindáveis da população que precisam ser atendidas. Não podem ser tratadas como moeda política de troca entre a classe política dirigente. Até porque a gente sabe que se há governo, eles são a favor. Se há situação, eles são situacionistas. Mas a gente não pode tratar as relações políticas, por isso daí o nome ultrapresidencialismo estadual, ou seja, existe uma hipertrofia do executivo estadual, ou seja, um poder demasiado grande do executivo estadual para com os bancos, os parlamentares, mas é preciso que não seja uma moeda de troca. A gente não pode achar, em hipótese alguma, que governar consiste em favorecer interesses políticos em troca do bem-estar da população. A população precisa, ainda mais nessa crise de segurança pública que a gente vive hoje, no qual a gente não tem mais paz para sair, no qual as drogas estão, devido também à ausência de projetos sociais, o IDH no Rio de Janeiro, e sobretudo aqui em Realengo, está baixíssimo.
né, índice de desenvolvimento humano. Faltam projetos sociais. E se tem projetos sociais que são carentes muitas das vezes de recursos, né? Porque a gente sabe, meus amigos, que projeto social é muito bom, é importante. Mas o maior programa social de um país, de um estado, de um município, é o emprego, a renda e o desenvolvimento. Sabemos e quais são os caminhos que a gente pode fazer para evitar que as relações políticas não sejam baseadas em mero governismo. Muito simples. O caminho é um voto consciente. O caminho é uma educação de qualidade. O caminho é investigar a vida pregressa do seu candidato, o postulante ao cargo. O caminho é educação financeira, né? É, sobretudo, não apenas o voto, mas acompanhar o dia a dia do seu político eleito. O que está fazendo? Quais foram as propostas dele? Né? É hora da gente saber responsabilizar os nossos governantes, claro, sempre nas esferas adequadas, mas responsabilizá-los por suas condutas que não levem à eficiência da máquina governamental, né? É preciso a gente inverter prioridades. O transporte está caríssimo. R$ 7,00. Né? O metrô, trem, enfim. Que vai contra o princípio da modicidade tarifária. Né? Falta interligação de modais. Enfim, caríssimo. Eles têm que entender, apesar dessa resistência natural à inovação, tanto no setor público quanto no setor privado, eles têm que entender que a inovação veio para ficar. E a inovação, ela consiste em sempre atribuir melhora e excelência ao serviço ora prestado. Mapeando o que precisa continuar, preservando emprego, preservando renda, garantindo desenvolvimento, extinguindo aquilo que não é o melhor para a população, mantendo o que está garantindo continuidade, mas jamais sem apresentar possibilidades de melhora. O que está acontecendo é que entra e sai governo, as coisas pioram. As coisas pioram, tanto do pedido da segurança, da saúde, da educação, que tem os servidores que são amplamente atacados. Servidores como professores, bombeiros, policiais, né? No fundo, quando se ataca os servidores, quando se ataca, sobretudo esses servidores que são estratégicos para um estado, para um município, como professor, policial, bombeiro, médico, é porque é um sintoma da falência da sociedade. É um sintoma da falência da sociedade. Às vezes eu me pergunto, Vitor, por que o governo estadual, né, sobretudo depois da criação da lei de responsabilidade fiscal em 2001, acho que foi 2001, devido a esse próprio presidencialismo estadual, né, porque essa relação entre, devido ao próprio fato do governador do estado ter uma agenda política própria, né, por que eles não interferem, não conseguem interferir nas indicações a nível federal, né? Porque é preciso entender que quem é oposição, a gente precisa entender as relações políticas federativas não mais como uma contraposição entre governo, entre situacionistas e legislativo, mas entre situacionistas e oposicionistas, né? É preciso a gente construir uma oposição responsável, não para destruir, mas para construir. E para a gente construir,
construindo essa oposição responsável, a gente tem que cobrar aquilo que tem que ser cobrado, exigir aquilo que tem que ser exigido, apontar o erro do que deve ser considerado um erro. É claro que isso pode ser interpretado como algo pessoal, ainda mais porque a gente vive um personalismo muito forte no Brasil. Um personalismo que ataca todos nós somos vítimas do personalismo, dessa barganha política, desse fisiologismo, desses vícios do sistema político, sobretudo no ultrapresidencialismo estadual. Mas é preciso a gente ter aquele conhecimento de que a gente não pode cair, repetindo o que eu falei lá no início do meu vídeo, em meras relações governistas, mero governismo. É preciso a gente governar bem a sociedade. E governar bem consiste em pavimentar melhorias para a sociedade, com a participação do povo no controle das despesas públicas, com a participação do povo na defesa do bem público, que é de todos, todos nós, é de todos. Então, é claro que devido a essa hipertrofia do executivo, devido ao executivo estadual, que não consegue nem mesmo interferir, até seria um absurdo se fosse assim, mas não consegue interferir nem na política econômica do governo federal, nem na indicação de cargos ou recursos. Então, o Brasil tem de tudo. O Rio de Janeiro tem de tudo para garantir políticas públicas eficientes e competentes para atender a população. Agora, vai ser preciso sair um pouco do ego, da vaidade. Do ego, da vaidade, da moeda de troca, que eu entendo que devido ao sistema de patronagem aqui no Brasil, as relações são eminentemente baseadas na compra de votos, no loteamento de cargos em bancos, além de loteamento de cargos em bancos, em secretarias, a gente sabe desse loteamento, mas é preciso a gente ter aquela sanha fiscalizatória, né? Para isso que eles foram eleitos. Para isso, sobretudo, que eles foram representantes eleitos pelo povo, para governar para o povo, para governar para os nossos interesses, não meramente para manutenção de carreiras políticas ou manutenção da sua agenda política, que muitas das vezes não contemplam os interesses de, pelo menos, mitigar o sofrimento das pessoas. Todos nós somos interligados, estamos numa interligação profunda. E fiscalizar significa também atribuir responsabilidades, porque gestão é, antes de tudo, assumir responsabilidades. Muito obrigado.